Lição 1. O estado intermediário dos mortos. Onde estão os mortos? Esta questão tem preocupado praticamente todas as religiões surgidas ao longo de toda a história da humanidade. Os gregos, por exemplo, diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados, onde ficavam aguardando o julgamento que seria levado a efeito por 3 representantes do mundo subterrâneo. Se um morto tivesse feito boas obras durante a sua vida e os juízes estabelecessem sua retidão, ele podia entrar nos campos elíseos, um tipo de paraíso. Outras religiões do mundo viam a habilitação final dos mortos de maneira diferente. Os romanos, por exemplo, imaginavam a eternidade como um espelho desta vida. Para os muçulmanos, a morte traz recompensa e punição. Já os hindus e budistas dizem que as almas voltam a este mundo várias vezes, até que alcance as bem-aventuranças eternas. Neste mundo de tantas religiões e de tanta confusão em matéria de fé, perguntamos: quem está certo? A resposta é simples. A verdade está revelada na palavra de Deus, a Bíblia, e isso não deixa lugar para especulações de gente, por mais bem intencionada que seja. A palavra de Deus afirma de maneira final como podemos ter vida eterna e feliz não apenas aqui, mas também no além. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A imortalidade sempre foi um fato real, mas foi necessário que Cristo o trouxesse à luz, para que soubéssemos o que ela é e como pode obtê-la. Tendo a palavra de Deus e a revelação de seu Filho Jesus Cristo, não precisamos ficar confusos ou desencorajados a respeito do destino dos mortos. Esboço da lição. Onde estão os mortos? Onde os mortos estão? Onde os mortos estão? Continuação. O estado dos mortos, o céu e o inferno. Objetivos da lição. Ao concluir o estudo desta lição, você deverá ser capaz de dar 3 opiniões de religiões pagãs quanto à questão onde estão os mortos. Dizer onde estavam os santos mortos antes da ressurreição de Cristo e onde estão agora, após a sua ressurreição. Explicar a presente situação dos ímpios mortos. Mencionar 3 itens tratados no texto 4, que descrevem o estado atual dos justos falecidos. Citar 2 afirmações que respondem à questão: como será o céu? Texto 1. Onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Esta questão preocupa praticamente todas as religiões que já surgiram no mundo, desde os mais remotos tempos do aparecimento do homem sobre a terra. Por exemplo, os gregos antigos diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados, onde ficavam aguardando o julgamento por 3 representantes do mundo subterrâneo. Se o morto tivesse sido bom durante sua vida e os juízes estabelecessem sua retidão, ele podia entrar nos campos elíseos, um tipo de paraíso. Ali, de acordo com a mitologia grega, os mortos estariam em uma terra de música e luz, de ar doce e agradável. As almas boas viveriam ali para sempre.
entre as alegrias simples de flores e campinas verdejantes. Outras opiniões quanto ao assunto. Outras religiões do mundo viam a morada dos mortos de maneira diferente. Os romanos, por exemplo, imaginavam a eternidade como espelho desta vida. Para os muçulmanos, a morte traz recompensas e punição. Já os hindus e budistas dizem que as almas voltam a este mundo várias vezes seguidas, até que alcance a bem-aventurança eterna. Supõe que essa purificação acontece através da transmigração das almas, isto é, depois da morte a alma volta a reencarnar no corpo de um animal inferior ou de outro ser humano. A grande semelhança entre essa crença e o que o Espiritismo ensina quanto à reencarnação. De acordo com a teoria da transmigração, a alma passa a um corpo para outro até ser purificada. Então ela é autorizada a entrar na morada dos deuses. Os budistas chamam este lugar de Nirvana, enquanto os hindus brahmanes dizem que a alma se une a Brahma, o poder universal. Com quem está a verdade? Neste mundo de tantas religiões e de tantas confusões em matéria de fé, perguntamos: quem está certo? A resposta é simples. A verdade está revelada na palavra de Deus, a Bíblia, e isso não deixa lugar para especulações, seja quem for, mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas. A palavra de Deus afirma enfaticamente que uma das razões por que Jesus veio a este mundo foi para nos mostrar como podemos ter vida abundante, não apenas aqui, mas também eterna no além. A Bíblia diz: segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, 8, 9. A imortalidade sempre foi um fato, mas foi preciso que Cristo o trouxesse à luz para que soubéssemos o que ela é e como podemos obtê-la. Temos a palavra de Deus e a revelação de seu Filho Jesus Cristo, pelo que não precisamos ficar confundidos ou desencorajados a respeito do destino dos mortos. Perguntas e exercícios. Responda a pergunta correta. Pergunta 1. Quanto ao destino dos mortos, criam os gregos que estes iam para as ilhas dos bem-aventurados, onde ficavam aguardando o julgamento por 3 representantes do mundo: A. Altiplano. B. Subterrâneo. C. Terrestre. D. Nenhuma das alternativas está correta. Se você respondeu B, subterrâneo, está correto. Pergunta 2. Os campos elíseos, um tipo de paraíso, era destinado aos mortos que tivessem sido bons durante sua vida. Era uma terra onde impera muita alegria, segundo a mitologia grega. B. O livro do Apocalipse. C. Criam os hindus. E D. Nenhuma das alternativas está correta. Resposta certa: A mitologia grega. Pergunta 3. Segundo os romanos, a eternidade era nada menos que A. O espelho desta vida. B. Longura de dias em aflição. C. O lugar de redimir as culpas. D. Todas as alternativas estão corretas. Resposta certa: A. O espelho desta vida. Pergunta 4.
A palavra de Deus afirma enfaticamente que uma das razões por que Jesus veio a este mundo foi para nos mostrar que nosso viver aqui nada tem a ver com a vida eterna. B. Como podemos ter vida abundante aqui e na eternidade? C. A vida eterna é privilégio dos anjos. D. Nenhuma das alternativas está correta. Resposta certa. Como podemos ter vida abundante aqui e na eternidade?